Tudo isso o Senhor traz para mim e para você, para cada um de nós nessa noite, a fim de que a capa saia, a fim de que a palavra que há em nós, convencidos pelo Espírito, possa aflorar, para que a palavra viva em nós seja pregada, anunciada àqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão na nossa casa. Mais uma vez, irmãos, graça e paz. Amém. Oh, glória. Mais um dia nos deu o Senhor a oportunidade de estarmos nesse lugar, juntos, reunidos diante do altar. Bendito é o Senhor que tem falado conosco. Bendito é o Senhor que tem tratado conosco. Disse o Senhor: eu vou para o Pai. E se eu for, Ele enviará o Espírito Santo. E Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra convencer significa apresentar argumento de tal modo que você não tenha argumento para contradizer. Convencer significa apresentar um argumento que não tenha um outro argumento para te contradizer. Essa é a obra do Espírito. Convencer o homem. E é interessante que uma vez convencido, uma vez que agora eu me vejo sem argumento para poder contestar o que me está sendo apresentado, o que está sendo posto diante de mim, agora uma vez sem argumento, convencido, fui vencido. Eu só tenho duas situações: ou eu abraço a verdade, ou viro as costas para ela. Ser convencido pelo Espírito significa ser colocado diante da verdade. E diante da verdade não há argumento. Não há como contradizê-la. E diante da verdade só temos duas opções: ou aceitamos a verdade e nos dirigimos e caminhamos a favor a ela, ou viramos as costas para ela e negligenciamos a verdade. E é dessa maneira que o Senhor tem tratado comigo, tem tratado com você, tem tratado com a igreja. O Espírito Santo tem nos convencido de tudo quanto o Senhor já nos tem falado. O Senhor tem falado com você? Você está aí? Amém? O Senhor tem falado com você? O Senhor tem anunciado a você as suas verdades? O Senhor tem trabalhado ao teu coração, colocado você diante das suas verdades, das verdades que são pensamentos maiores que os teus, sonhos maiores que os teus, propósitos maiores que os teus. O Senhor tem convencido você? O Espírito Santo tem te convencido? E nós falamos há pouco, qual é, diante de estar sem argumento para contradizer o Espírito Santo do Senhor, o que eu vou fazer agora, né? O que você tem feito agora com as verdades que o Senhor tem implantado no teu coração? Você percebe que você está cheio de argumento no seu coração apresentado pelo Espírito. A palavra do Senhor tem sido anunciada ao teu coração. Você está transbordando da verdade de Cristo em ti. E estando nesse estado, transbordando da verdade, ciente da verdade, tendo sido convencido pelos argumentos do Espírito de Deus, as mazelas, as minhas mazelas, as suas mazelas, agora eu, em posse dessas verdades,
Sou chamado a compartilhar. A verdade precisa ser apresentada. Mas o único que te deixa sem argumento para contestar é o Espírito Santo, porque ele nos constrange. E mesmo assim posso eu resistir a ele. Mesmo você pode resistir a ele, virando as costas para ele, não dando ouvidos ao que ele está te dizendo. Eu quero compartilhar com você o que o apóstolo Paulo falou e compartilhou com nossos irmãos no passado, nossos irmãos de Roma. Quando Paulo estava em Roma, escreveu a sua carta para os irmãos de Roma. No capítulo 10, no versículo 8 em diante, ele trouxe para mim e para você uma verdade que está no meu e no teu coração. Já está aí. Você pode compartilhar isso com seu irmão? Já tem coisa aí no teu coração, anunciada pelo Espírito do Senhor. Já tem coisa aí, revelada pelo Senhor ao teu coração. Capítulo 10 de Romanos, versículo de número 8 em diante. Antes de entrarmos nesse texto, quero convidar você a fechar os seus olhos. Porque há muita coisa já no teu coração. O que precisa ser discernido, ser conhecido, é qual é a atitude que tenho eu tomado diante de todas as verdades que o Senhor já colocou no meu coração, no teu coração. Senhor nosso Deus, tua presença é real no nosso meio. E muito o Senhor tem falado a cada um de nós ao longo de todo o tempo. O Senhor nos tem ensinado, tem nos mostrado qual é o caminho, tem iluminado os nossos passos. Tem nos dirigido por caminhos retos, por caminhos planos. Tem nos deixado constrangidos, ó Deus, por escolher caminhos que não têm sentido e que nos leva à perdição e que nos leva à morte, que nos leva a uma separação eterna da tua presença. Mas o Senhor nos tem amado e o teu amor tem revelado a nós a verdade, tem nos convencido, tem nos deixado sem argumentos para contestar a verdade e os planos perfeitos que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Continua, ó Deus, a falar, continua a ministrar, continua a operar sobre cada um de nós, sobre tua igreja nesse lugar, que alcance os corações, pois teu é, ó Pai, o ministério, teu é o ministério de nos deixar sem argumento, para contestar a tua graça, o teu amor, a tua bondade, o teu juízo, ó Pai, o teu poder, a tua majestade, o teu domínio, a tua soberania. Tu és Deus tremendo, tu és Emanuel, tu és Deus conosco. Louvado seja o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Capítulo 10 de Romanos, versículo de número 8 em diante diz assim: mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Você pode repetir comigo? Como ouvirão, se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, diante do Teu altar, necessitados, ó Deus, da Tua palavra em nosso coração. Reanima-nos, coloca-nos de pé a caminho, porque perto está o Teu grande e glorioso dia que nos há de alcançar. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor para sempre. Um pouquinho antes estávamos falando sobre a capa, que talvez você venhamos a estar ainda vestidos por capas, escondidos, tentando nos esconder, camuflar em nós mesmos as nossas mazelas. E hoje o Senhor me trouxe no coração de que muito o Senhor já me tem dito, muito o Senhor já me tem falado. E muitas vezes a capa pela qual eu tenho usado, tenho vestido, eu tenho abafado as verdades, tem abafado tudo quanto o Senhor já me convenceu. Eu já não tenho mais argumento para contestar as verdades que o Espírito tem me anunciado. E cabe a mim agora a saber o que fazer com esta palavra que está no meu coração, que arde no meu coração. Eu preciso tirar a capa. Tirar a capa a fim de que todas essas verdades possam ser afloradas, possam ser no meu e no teu coração, no coração da igreja, na vida da igreja, obras a serem vistas. Permitir que essas verdades venham transformar o nosso comportamento a cada dia. E fazendo com que a nossa vida seja uma novidade para aqueles que veem, para aqueles que nos olham, para aqueles que nos acompanham, possa então cumprir o papel pelo qual o apóstolo Paulo está falando aqui com nossos irmãos de Roma. Como serão alcançados? Como ouvirão? Se você continuar abafando a palavra que está no teu coração, a palavra que o Espírito Santo já te convenceu. Se muitas vezes essa capa abafa até mesmo de você, não permitindo que você tome uma mudança de vida, que você ande agora em novidade de vida. Muitas vezes essa capa tem permitido que você continue caminhando nas mesmas pegadas, fazendo as mesmas coisas e esperando que o Senhor faça diferente. Ele já te disse, ele já te convenceu, e agora? Que argumento tem você? Que argumento tenho eu agora para tentar negociar com Ele, para tentar instruí-lo? O que posso eu fazer? O que pode você fazer? O Espírito já te convenceu da verdade. Você tem argumento? Diante da verdade, eu só posso abraçá-la ou virar as costas para ela. Como? Pois invocarão aquele quem não creram. Como as verdades que estão no meu coração, convencido já por elas, pode alcançar alguém? Se eu as continuo sufocando, se eu não as pratico, se eu não as deixo transformar a minha vida, a minha história, continuo fazendo as mesmas coisas, continuo na mesma pegada, no mesmo caminho. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram ou de quem não viram? Você, irmã, você, irmão, nós somos a carta viva de Cristo na terra.
Nós somos o sal desta terra. Nós somos a luz desse mundo. O sal, a fim de que aqueles que estão à nossa volta tenham um sabor, possam sentir a alegria de servir a um Deus verdadeiro, de estar agora libertos pela verdade, sabendo verdadeiramente o caminho que estão andando, para onde estão indo, para onde estão caminhando, o que podem esperar. Olha, o Senhor espera que eu e você, como disse a irmã, tire a capa. Tire as capas, para que te possam ver, para que te possam ouvir. Porque podem ver um homem e uma mulher que foram convencidos do erro e estão em novidade de vida, ou podem ver um homem e uma mulher ainda andando nas mesmas pegadas, nas mesmas práticas, com as mesmas ideias, com as mesmas frustrações, continuando na mentira, continuando na fornicação, continuando na prostituição, continuando na infidelidade. A minha vida, a tua vida está posta, está sendo vista por este mundo, ao qual eu e você somos peregrinos. Estamos aqui, mas não somos deste mundo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Irmão, você não é desse mundo, você não pertence a esse mundo. Amém? O Espírito já te convenceu disso? Porque senão você vai continuar vivendo, achando que está vivendo no seu mundo. Mas você não é daqui, você é forasteiro. Você é cidadão dos céus. Oh glória! Eis que vou vos preparar um lugar, para que aonde eu esteja, você também esteja comigo. Palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes na verdade que o Espírito tem te anunciado. Faça florescer. Dê fruto. Se permita ver o operar do Espírito em ti, irmão. A palavra que está em ti. Para quem você tem pregado? Para quem você tem pregado, irmão? Está abafada debaixo da capa? E como pregarão se não forem enviados? O Senhor chamou a mim e a você, o Senhor chamou a igreja, eclésia, aqueles que foram chamados para fora, para sair e pregar, anunciar as verdades que o Espírito nos tem revelado. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E se eu e você de igual maneira não crermos, pereceremos também. É uma escolha. Foi dada a mim e foi dado a você. E foi feita uma proposta para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o propósito de crer, o propósito de pregar, o propósito de anunciar, é para que vejam a graça e a glória de Deus, o amor de Deus, e o desejo de Deus libertar e de salvar a todo aquele que crê. Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Que maravilhoso é quando você, quando eu, quando nós, quando a igreja se coloca na posição de refletir a imagem e a semelhança do seu Senhor. Que quando olham e olham para você e vejam a Cristo. Jesus liberta. Libertou ele. Olha lá, libertou ela. Olha como fez coisas grandes na vida dele. Olha como fez coisas maravilhosas na vida dela.
Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como verão se não há quem pregue? Mas nem todos, né? Como diz a palavra, versículo de número 16. 8:16 de Romanos. 10:16 de Romanos. Capítulo 10, versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? É verdade, sim. Muitas vezes eu fico sem argumento, eu não tenho como contestar o Espírito que em mim habita, o Espírito que em mim opera. Mas eu posso abafá-lo, eu posso colocar a capa e ficar quietinho. Como crerão se não há quem pregue? Você percebe que as palavras que em ti há são palavras de vida? E muitas vezes eu e você, muitas vezes nós questionamos o operar de Deus na vida dos outros, daqueles que estão à nossa volta, daqueles que estão dentro da nossa casa. Mas espera aí, tira a capa. Tira a capa, irmão. Tira a capa, irmã. A irmã disse hoje para nós aqui, agora há pouco: tira a capa, deixe-se ver. E o que estão vendo? Novidade de vida, vida nova, posicionamento, fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você é a palavra de Deus. Diz isso para o seu irmão aí, ó. Irmão, você é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Como vai convencer os outros se ela não tem efeito na sua vida? Se ela não tem transformado a sua vida? Se ela não tem feito você mudar? Se ela não tem feito você se converter? Se ela não tem feito você buscar, você se alinhar com Deus? Como vão crer se não há quem pregue? Efésios 4:10. Tudo isso o Senhor traz para mim e para você, para cada um de nós nessa noite, a fim de que a capa saia, a fim de que a palavra que há em nós, convencidos pelo Espírito, possa aflorar, para que a palavra viva em nós seja pregada, anunciada àqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão na nossa casa. Tantos anos servindo ao Senhor, minha casa. Irmão, tem promessa sobre a sua casa. Sabia? Se todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com tua boca confessares ao Senhor, no teu coração creres, você também será salvo. E se você crer, será salvo tu e tua. São promessas daquele que não as pode deixar de cumprir. Tudo isso, irmãos, o Senhor vai trazendo e vai colocando no meu e no teu coração essas palavras de vida, essas palavras de transformação, a fim de que sejam vistas, a fim de que sejam alcançadas por aqueles que estão à sua volta. 4:10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, para cumprir essa verdade, para que o amor de Deus alcance todos os homens. A graça de Deus se há manifestado a todos os homens. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Você tem dom. Você foi separado, escolhido. Deus é seletivo, viu você, alcançou você, convenceu você. Tira a capa.
Se deixe usar, se deixe ver. Pregue o evangelho. Ah, mas na minha casa ninguém... Prega o evangelho, irmão. Prega o evangelho. Muitas vezes na casa a gente é pregador do evangelho, a gente é evangelista sem palavra, com comportamento, posicionamento. As verdades que o Espírito traz ao meu coração, ao teu coração, nos faz se posicionar, porque Ele disse que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora precisa ver se o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é a nossa prioridade. É o que eu quero verdadeiramente, é o que eu desejo, é o que eu almejo, é o qual eu sou apaixonado. Você é apaixonado por Cristo? Porque aquele que se aproxima dele, irmãos, não há como não se apaixonar dele. Oh glória, o amor de Deus excede o nosso entendimento. Sua graça é infinita. Oh glória. Seguindo o texto diz assim o Senhor: querendo o aperfeiçoamento dos santos, uns apóstolos, outros evangelistas, outros doutores, tudo isso para o aperfeiçoamento dos santos. O Espírito vai convencendo, vai colocando a palavra em você, vai dotando você de dons para que você seja um instrumento vivo nas suas mãos, para a edificação, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Você entende isso? Pergunta para o seu irmão: você entende isso, irmão? Você é a carta viva. Há verdades em você que precisam aflorar, precisam ser pregadas, precisam ser vistas. Como? Crerão. Se eu não prego, se você não prega, não é pregar aqui como foi dito na igreja, é pregar lá fora, é pregar no trabalho, é pregar na escola, é pregar lá com a namorada, é pregar no serviço, é pregar na família, pregar ali na vizinhança, pregar no bar, no supermercado, na farmácia. Precisam ver, precisam ouvir. Como crerão se não há quem pregue? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos, irmãos. Cresçamos. É hora de crescer. Diz aí para o seu irmão: irmão, é hora de crescer. Amém? Você já não é mais menino na fé. Você já tem verdades gloriosas no seu coração estabelecidas. Você já foi convencido pelo Espírito. Não há mais argumento que você possa contrariá-lo. Já te venceu na conversa. Já mostrou para você todos os caminhos. E o caminho que está te levando pode ser o da perdição. Se levante, tire a capa, pregue a palavra. Irmãos, a fim de que todos cheguemos ao aperfeiçoamento. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo quanto que naquele que é o cabeça, naquele que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado. Eu preciso me ajustar nesse propósito, eu preciso me ajustar nesse plano. Você está ajustado? Não está ajustado ainda? Tira a capa, irmão. Tira a capa, deixa florar. Deixa florar. Toma posse do ministério. Deus já te abençoou, Deus já te ungiu.
Deus já te colocou, já te convenceu de todas as verdades que levam à salvação. Proclame. Proclame isso. Saia do casulo, saia de debaixo da capa, se deixe ver, se deixe ouvir. O tempo vai passando, pessoas vão indo embora, pessoas vão morrendo, pessoas à tua volta, pessoas no círculo da sua amizade vão indo embora, porque você continua debaixo da capa. Sai, igreja, debaixo da capa, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado, alinhado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Uns para pastores, outros para doutores, outros para mestres, e assim o Senhor vai trabalhando e vai trazendo, vai se deixando ouvir, vai pregando e vai salvando e vai acrescentando a igreja. Aquele que se apaixona por Cristo, irmãos, ele vem para a igreja, ele é inserido pelo Espírito na igreja. Dá uma olhada à sua volta. O Espírito não opera. O Espírito já me convenceu, já convenceu você de toda a verdade. O que mais eu quero? Eis que hoje te proponho. Pregue. Pregue e veja a salvação do Senhor. Pregue e veja a transformação do Senhor. Veja a glória do Senhor. Veja as mudanças que o Senhor pode fazer na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua comunidade. O Espírito não te tem dado, o Senhor, espírito de covardia, mas de coragem, de ousadia, de temor, irmãos. Ora lá, uma palavrinha aqui meio solta, perdida, quem sabe ele entenda, né, o que eu quis dizer, tentar dizer. Seja claro, só Jesus salva. Seja claro, não há outro caminho. Jesus ama você, quer salvar você. Seja claro, irmãos, seja claro. Desperta, desperta, porque almas estão caminhando para a perdição. Todo dia nós vemos pessoas indo embora, e a igreja debaixo da capa, abafando a verdade, não se deixando ver, não pregando. Como crerão? Como crerão? Efésios 5:14 diz assim: pelo que diz, você pode ler comigo? Desperta tu, aleluia. 15 diz assim: portanto vede prudentemente como andais, não como necios, tolos, aqueles que ainda acham que podem, uma vez convencidos, podem procrastinar. Mas o dia vem e vai nos alcançar. E eu e você vamos prestar conta diante do tribunal do Senhor. O que vou dizer, o que você vai dizer. 16 da harpa. Posso eu, tendo as mãos vazias, a Cristo me apresentar? O que eu vou oferecer, o que eu vou mostrar, o que eu vou dizer? O que você vai dizer, irmão? 5,14. Portanto, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Por quantos dias são? Por quantos dias são? Maus, irmãos, é mal para você,
E é mal para aqueles que estão à sua volta. Pessoas vão se perdendo. Pessoas vão deixando de viver na graça, de viver libertos. Quando eu me calo, outros continuam acorrentados, outros continuam cegos, outros continuam surdos, outros continuam mudos. Aleluia. 17 diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho. Irmãos, não adianta querer, fechar os olhos para a verdade, viver embriagado, viver como não estou nem aí, né? Viver embriagados, como se nada fosse acontecer e nada fosse causar, né, a minha insensatez, a minha loucura. Como se eu continuar debaixo da capa não fosse produzir frutos de perdição. As pessoas continuam morrendo à sua volta. E você cheio da palavra, você cheio da promessa, cada um de nós esperando, aguardando, ansioso a vinda do Senhor. E o que vamos apresentar? Irmão Geraldo, hino 16 da harpa. Versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixa o Espírito transbordar em você, irmão. Pregue a palavra, insta em tempo e fora de tempo. Amém? Apresente a palavra para alguém essa semana. Tome a oportunidade. Aqueles que estão junto de você, trabalha com você, estuda com você, aquele que caminha com você, aquele que está no círculo da sua amizade. Tira a capa, mostra-te para ele. Fala para ele que só o Senhor é Deus e que não há Deus fora da sua presença. Pregue, insta em tempo e fora de tempo. O tempo do Senhor está próximo. Eis que cedo venho, disse o Senhor. Eis que cedo venho. Que eu e você, meu irmão, que a igreja seja motivo de alegrar o coração do Senhor. Seja motivo de arrancar do Senhor sorriso, lágrimas, no nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar para que todas as barreiras caiam de impedimento. Lembrando a você que o Senhor não tem dado a você espírito de covardia, mas de coragem, de ousadia e intrepidez. Receba do Senhor, em nome de Jesus, essa unção nessa noite. Leve essa unção com você nesta noite. Seja um pregador do Evangelho. Saia debaixo da capa, mostra-te as maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida, o quanto o Senhor tem operado, as promessas que o Senhor tem feito para você. Deixem ver. Pai, estamos aqui, Senhor, em tua casa, diante do teu altar. Ó Deus, envergonhados em tua presença, porque o Senhor já nos tem convencido e nos tem apresentado tantas coisas, ó Pai, obras tremendas, promessas maravilhosas o Senhor tem para nós. O Senhor é aquele que nos resgatou das trevas, nos tirou das trevas e nos tem transportado para o reino do Filho do seu amor. E nós aqui, Senhor, desfrutando das maravilhas, das iguarias que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda a vencer as nossas fraquezas, as nossas limitações. O Senhor nos tem dado, Pai, dons espirituais. Aflora em nós, Senhor.
aflora em nós, derrama do teu Espírito sobre nós, da tua palavra aos nossos lábios, Senhor. Dai-nos sabedoria, dai-nos ousadia, intrepidez, coragem, para manifestar os seus bens, os seus benefícios, a tua libertação, o teu amor, a tua justiça, o teu juízo que há de vir. Faz de nós, toma, Senhor, instrumento nas tuas mãos, cada um de nós. Faz instrumentos, ó Pai, dos quais o Senhor tenha prazer de usar. Que esta semana, Senhor, seja o início de uma nova era, de uma nova fase na minha vida, na vida da tua igreja, na vida de cada um de nós que estamos aqui. Que Jesus seja manifesto, que Jesus seja pregado, que Jesus seja anunciado, que o juízo do Senhor seja, ó Pai, anunciado, porque perto está o grande dia. Vem, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, renova-nos, coloca-nos de pé, coloca-nos, ó Pai, a caminho, no nome santo de Jesus. Que esta semana, Senhor, seja uma semana diferente. Que esta semana seja, ó Pai, motivo de eu alegrar o teu coração e apresentar, ó Pai, uma alma no teu altar. Que esta semana, Pai, use o Senhor a minha vida, a vida da tua igreja, e inscreve nomes no livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, pois teu é o poder, tua é a glória. O Senhor nos tem dado, ó Pai, todo o poder para pisar em serpentes, escorpiões e todas as forças do inimigo, e nada nos fará dano algum. Promessas do Senhor, a autoridade o Senhor tem dado a cada um de nós, que seja notória, que seja vista, ó Pai, para a tua glória. Que esta semana as tuas bênçãos, ó Pai, alcance o teu povo neste lugar, permaneça sobre cada um de nós. Senhor, alegra-te no teu povo neste lugar. Ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Dai-nos sabedoria, ó Pai, para falar com cada um como convém, palavras sábias, palavras temperadas, ó Deus, para a tua glória. Seja engrandecido o teu nome, pois o teu amor, ó Pai, excede o nosso entendimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, que não seja somente agora, mas para todo sempre, sobre a tua igreja. Que agrade o Senhor, ó Pai, estender o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o teu rosto sobre nós, ó Pai, nos conceda da tua paz. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz, no santo nome de Jesus.